meu top 5, né? Agora passando aqui para os jogadores que precisam se provar. E eu dei eles. Aí todo mundo pode discordar, concordar, estejam aí o que vocês pensam que quiser. Mas tem um jogador, e quem tá vendo a nossa live, eu coloquei a primeira foto do Devondre Campbell. A gente sabe que na primeira temporada do Devondre Campbell, o nome é difícil de falar. A gente sabe que ele foi muito, mas muito, muito, muito bem na defesa do Packers, na primeira temporada. Chegou como um cara que, sem muitas expectativas, era um cara que chegou a ser até desvalorizado de certa forma, né, pela liga, né, porque ele se sentiu desvalorizado. Veio com um contrato baratinho aí pro Packers, na época contribuiu pra cacete, né, mas na última temporada ele já não foi aquele Campbell da temporada passada, né, tanto que na primeira temporada ele foi o cara que menos errou na temporada de Packers, né, atuando pelo Packers. Ele foi o cara que menos errou tackles na posição dele de inside linebacker, na primeira temporada de Packers. Já na segunda temporada, ele já nas primeiras semanas, ele já atingiu a marca que ele atingiu na temporada inteira de 2021. Em 2022, ele já atingiu, em 4 jogos, ele atingiu a marca de 2021. Então, uma coisa assim que já deu para perceber que ele já teve uma queda de rendimento, né? Então, ele precisa melhorar para essa próxima temporada, ainda mais pelo contrato que ele recebeu de forma justíssima. Mas eu acho que ele precisa melhorar, tanto que, se você for analisar, e tanto ele quanto o Kyle Walker, tudo bem, o Campbell teve problemas de lesão, a gente sabe, ele ficou muitos jogos fora. Mas, cara, quando o Campbell e o Walker estavam atuando juntos, quem se destacava mais era o Kyle Walker. Então, o Campbell, ele é um bom jogador, se demonstrou ser um bom jogador, ok, mas a gente precisa mais dele. Ele precisa ser pagado nesse contrato, sabe? Apesar de ter sido muito justo. Mas, por uma defesa em que joga com 2 linebackers e ele é o cara ali que, vamos dizer assim, é o cara que chama as jogadas, ele precisa render mais, né? E agora vamos aqui passando para o próximo, que eu destaco. O próximo que eu destaco é o Russell Douglas. Não tem muito o que fugir, porque é a mesma história do Campbell, né? É um cara que chegou no meio da temporada de 2021, muito porque todos lembram que o Packers teve um problema de lesão do Jair Alexander, né? Que o Jair Alexander teve aquela lesão grave contra o Pittsburgh Steelers, em que ele machucou o ombro e ficou quase a temporada inteira fora. E aí o Packers estava com problemas, né, na posição de cornerback, né, na profundidade de cornerback. E aí acabou contratando o Russell Douglas, que estava no practice squad do Arizona Cardinals, e o Russell Douglas é tão estrela que foi jogar contra o Arizona Cardinals lá em Arizona, e o cara simplesmente, né, me faz uma interceptação que decidiu aquele jogo, né. Mas é aquilo, o Russell Douglas, o ano passado ele alternou muitos jogos em que ele foi muito bem, mas outros não tão bem. A questão psicológica pesou, que diga contra o Lions, em que ele, sabe, meio que perdeu a cabeça, enfim. Só que também tem aquilo, ele pode não ter rendido o que se espera dele na temporada passada em relação a 2021,
Pode ser que ali o trabalho com o técnico de secundária, né, o antigo, que agora não me fugiu o nome, não tava dando certo e pode ter contribuído pelo baixo rendimento dele, pode também, mas eu penso assim que mesmo assim, com todos os problemas, ainda o Jair conseguiu ter um desempenho até melhor do que o Russell Douglas, entende? Então eu acho assim que o Russell Douglas precisa, ele sabe que ele é o cara, como que eu posso dizer, ele é o cara número 2 dessa secundária na questão de cornerback, né? Porque se ele não se despertar, Christian Nixon aí pode até ser um destaque maior na secundária, mesmo jogando no slot. E o Russell Douglas precisa se fazer o contrato que deram para ele também. Mas enfim, é a questão de aguardar aí para ver para a próxima temporada. Ainda uma vez que tem o Greg Williams aí como novo treinador de secundária, então pode ser que o Russell Douglas se prove na próxima temporada. É o que esperamos, né? Esse aqui eu acho que a gente vai até, como posso dizer, isso daqui, Darnell Savage, eu acho que é redundante a gente falar que ele precisa se provar, né? Ele teve a opção de quinto ano, né, ativada pelo Packers. Muito se questionou se valeria a pena ter feito isso. O Packers agora só tem basicamente ele de referência, né? Na posição o Andrew Amos acabou saindo, né? Tá aí disponível no mercado, mas o Packers trazendo o Jonathan Owens e Tavares Moore, as possibilidades do Amos voltar, né? Já não são mais factíveis. E acabou que o Darnell Savage é a referência desse setor aí, da secundária ali, sendo o principal safety, mas até que ponto ele vai ser o cara para ajudar, né, a ser com que ele seja um baita complemento para esse trio aí de cornerbacks aí que a gente tá projetando, com o Jair, Rasul e Christian Nixon, né? Então, a gente sabe que o safety tem enormes dificuldades de ter se adaptado ao sistema do Barry, né? Passou uma temporada, ok, a gente até pede, a gente até releva. Não, a primeira temporada dele no novo sistema. Mas foi para o segundo ano do mesmo sistema e ele conseguiu não render o esperado. E vai para o quinto ano e vai com uma verdadeira incógnita, né? A não ser que o Matt LaFleur, o Joe Barry, botem na cabeça que ele tem que ser usado de uma forma diferente, mais próxima da linha de scrimmage, em que ele é mais agressivo, em que ele consegue atuar melhor, pode ser que o safety renda mais. Mas caso contrário, se for ter que fazer cobertura de passe lá no fundo do campo, não é garantia que ele vai conseguir defender. Sabe? Muito pelo que ele já demonstrou nos 2 últimos anos. Assim, não é um cara que você pode deixar de mano a mano com o wide receiver no fundo do campo que ele vai lá e ele vai defender. Dificilmente isso vai acontecer. Então o safety vai ter que se provar, porque ele está em último ano de contrato, então ele vai ter que jogar muito para ter o merecimento de uma renovação de contrato que eu acho quase que difícil de acontecer. Sabe, eu acho que o Packers vai seguir a vida sem ele na próxima temporada. Na próxima temporada, não. Para 2024, no caso, que daí o Packers já não tem mais contrato com ele. Que eu acho que o Packers vai tentar pegar outro jogador aí, talvez no draft do ano que vem, para sanar essa possível saída do Savage. Mas dito isso, eu acho que não tem mais o que falar sobre o Savage. Ele precisa melhorar e melhorar muito, né? Não é pouco.